Pessoal, boa noite. Ramon. Ramon, boa noite. Ramon, tá me ouvindo, Ramon? Ramon, boa noite. Ei, Breno, tá me ouvindo? Tô, Geraldo, agora deu para conectar aqui. Beleza, tá me ouvindo então, né? Tô ouvindo. Beleza. Pessoal, então olha só, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer hoje. É natural que alguns alunos, na sexta-feira, deixem para assistir às gravações, tá? Já me falaram isso. Então eu vou dar continuidade às 7h10 agora. Aí eu vou mostrar aqui o que que a gente vai ver hoje. E aí, na sequência, eu vou explicar aqui o meu computador aqui. Eu não sei se é o computador ou se é o Teams, que ele está dando umas travadas. Estou sentindo uma certa dificuldade hoje. Mas vamos torcer para. Bom, então, Breno, você está me ouvindo aí, né? Tô ouvindo sim. Beleza, eu vou compartilhar a tela aqui e aí eu vou dar continuidade, tá? Porque tem muita gente que assiste e deixa para assistir a gravação depois. Então, eu Não, vou compartilhar beleza. aqui a tela. Vou compartilhar a tela e aí nós vamos começar aqui o. Deixa eu mostrar aqui o que que nós vamos ver hoje. Tá. Você está vendo o script aí, ô Breno?
Ainda não tô não. Ele não compartilhou, não? Ainda não. E agora? Também não. Não sei se é minha internet, mas não compartilhou ainda não. Esse Teams hoje não tá muito legal, não, cara. Vamos ver aqui, peraí. Bom, bom, pessoal, eu não sei por quê. Eu vou reiniciar o Teams aqui, porque eu estou tentando compartilhar um arquivo e ele não está funcionando. Deixa eu ver aqui se ele... Tá, eu vou sair do Teams aqui, eu vou entrar de novo, porque está dando algum problema nesse compartilhamento de tela, e aí vou reiniciar aqui, só um minuto. Bom, parece que agora deu certo, né? Tá vendo a minha tela aí, Breno? Agora deu, agora eu tô vendo sim. Beleza, então, pessoal. Bom, pessoal, boa noite aí, tá? É o seguinte, sobre a prova de vocês, eu já corrigi, lancei as notas, só que eu não fiz o gabarito, e aí eu vou separar um tempo aí, um horário, que aí eu vou passar o gabarito para vocês, e quem quiser me perguntar alguma coisa, rever nota, aí eu vou marcar um horário separado para não dar muito tumulto, né, com todo mundo aqui online, tá certo? Aí eu vou marcar um horário mais para frente, tá? Eu não preparei isso para hoje, não. Bom, hoje, pessoal, nós vamos ver aqui no tópico 1, a unidade 3, seção 1, tá? Na parte de sistemas de teoria de controle, uma parte muito importante são os sistemas de segunda ordem, tá? Só que eu vou deixar para atacar isso mais no final do curso, tá? Hoje, na unidade 3, seção 1, a gente vai ver, né, na verdade, um negócio chamado dois pesquisadores, chamado Ralph e o Hurwitz,
Na época que a gente não tinha os computadores, não tinha as máquinas, eles criaram um critério para analisar a estabilidade do sistema, tá? É isso que eu vou explicar para vocês hoje. Então, na hora que eu estiver passando esse conteúdo, ele tem uns vídeos, né? Que eu vou tentar passar esses vídeos aqui. Se não der certo para vocês irem acompanhando, eu vou dar um tempo, vocês assistem os vídeos e aí eu dou continuidade, tá? Aqui, em linhas gerais, é o critério, que eu vou voltar nele daqui a pouco, tá? Ele diz, né? Quando você tem um polinômio, uma equação característica, lembrando que você tem a função de transferência, a equação característica é o que está no denominador, tá? E aí ele tem uma condição para você fazer essa análise, tá? Aí a condição do Ralph, que é necessária, a condição que é necessária para o sistema ser estável, são essas três condições aqui, tá? Ele diz o seguinte: o denominador pode ter no máximo o mesmo grau do numerador, todos os coeficientes da equação característica precisam ter o mesmo sinal, vou explicar daqui a pouco. Todos os graus da equação característica precisam ter coeficientes não nulos, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou explicar isso aí. Bom, eu vou desligar aqui se alguém chamar aí no WhatsApp, vocês me dão um toque aí, tá? Enfim, aí, então, alguns exemplos que nós vamos analisar a estabilidade. Aqui tem duas equações características, ó, uma de grau 4, as duas são de grau 4. Aí eu quero, na verdade, analisar a estabilidade de uma função de transferência cujo Q de S sejam esses dois aí. Então, o que acontece? Primeiro a gente vai ver a teoria, vou explicar a teoria para vocês. E aí na interpretação, eu estou só aumentando o tamanho da fonte aqui, tá, pessoal? Só aguenta um minutinho aí. Aí nós vamos pegar duas. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte um pouco. Então tá aí. Então imagina que você está num concurso, né? Ou numa prova do ENAD, ele te dá uma função de transferência e pergunta assim: analise se esse sistema é estável ou não, tá? E na equação característica tem uma equação de grau 4. É 2s elevado a 4, menos 2s elevado a 3, menos 26s elevado a 2, menos 28s menos 1 igual a 0. Tá certo? Ele pede para você analisar. Então, lá na prova de vocês viram que, na verdade, eu preciso calcular as raízes, né? As raízes desse polinômio. Se essa raiz, qualquer uma delas, basta que ela tenha uma que tenha a parte real positiva para esse sistema ser instável, tá certo? Mas, se eu não tiver uma calculadora científica, não tiver o MATLAB, não tiver nada, eu preciso usar, né, um método. Daí o Ralph e o Hurwitz criaram um método para fazer essa análise, tá? Bom, aí tem uma parte aqui que tem que montar uma matriz que a gente tem que recorrer ao livro texto, lá na página 120 do livro texto de vocês, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai analisar isso. Aí, pessoal, valendo 400 pontos, eu vou pedir para vocês fazer em casa e mandar para o meu e-mail até o dia 13 do 5, semana que vem. Dá até para estender um pouquinho, mas não pode passar muito da semana que vem, não, porque eu preciso corrigir isso aí. Eu passei 4 exercícios, e aí, além disso, vocês vão fazer os exercícios do AVA, unidade 3, seção 1. Então, os exercícios é VOF, então você vai colocar lá no e-mail. Questão 1, V, questão 2, né? 3, aquele padrão AVA. Então, o que acontece? Isso além de pontuar, né? Porque muitas vezes o aluno fala assim: eu já fiz lá, professor, só que o pessoal está me cobrando que tem muitos alunos que não estão fazendo as atividades, tá certo? Então, isso é uma maneira aí de que vocês façam isso aí.
E para o ensino nosso, ele é um ensino interativo, né? Ele é gradual. Então, para não deixar tudo para a época da prova, então esse exercício aqui ele vai ter um valor de 400 pontos. Beleza? Bom, então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, a tela do AVA, que eu vou precisar aqui de algumas figuras. Então, só um minutinho que ele está compartilhando. Porque aí eu vou explicar a teoria do método, e aí depois... Só um minutinho. Então, a unidade 3.1... Então, eu vou parar de compartilhar a tela e compartilhar a tela do AVA agora, tá? Tá. Então, pessoal, primeiro eu vou explicar a teoria. Vou explicar a teoria para vocês. E na sequência, né? Vou fazer alguns exercícios aí junto com vocês aí, tá? Hoje eu vou testar uma mesa digitalizadora que eu comprei. Espero que dê tudo certo para a gente fazer esse exercício juntos, tá? Bom, então, pessoal, aqui, né, dando continuidade à parte de análise de sistemas, aqui ele está falando assim, estabilidade de sistemas realimentados. Bom, então, o que ele faz? Ó, para iniciar o nosso estudo sobre estabilidade de sistemas realimentados, assista ao vídeo e reflita sobre sistemas estáveis e sistemas instáveis. Se eu passar esse vídeo aqui, pessoal, não sei se vocês vão conseguir assistir ele aí, acompanhar. Ele é um vídeo de 4 minutos. Se não funcionar, eu queria que vocês abrissem o AVA aí, né, na unidade 3. Seção 1 e clicassem nesse vídeo e assistissem ele aí. Então, eu vou dar um play nele aqui, mas como a transmissão do vídeo ela é lenta, até para a gente testar, esse vídeo é um vídeo muito importante, tá? Que ele está dizendo, em linhas gerais, esse método que eu vou ensinar para vocês. Eu vou dar um play aqui, vamos ver o que vai acontecer. Professor, o vídeo é sem áudio mesmo? Não, ele está com áudio. Está aparecendo sem áudio para vocês? É, tá mudo. Tá, A minha então, tá sem áudio também. tá, faz assim então. Entra no AVA aí, tá? Entra no AVA e clica aí para mim no terceiro slide.
Ó, primeiro, dois, três. Vou dar 5 minutos aí. Ele é de 3 minutos e meio. 5 minutinhos para vocês assistirem ele aí. Porque ele tem muitos conceitos importantes. Isso aqui é o que eu vou explicar para vocês agora. Então, olha lá, 7h30. Aí você já aproveita, pessoal, já assiste os dois, tá? Esse primeiro e o segundo. Ele vai falar sobre estabilidade no primeiro, depois ele vai falar do critério, que é o Ralph e o Hurwitz, que nós vamos aprender a mexer com eles agora. Eu vou deixar o meu no play aqui, só para saber mais ou menos o tempo que vai demorar o de vocês aí. Bom, pessoal, vocês não estão ouvindo o áudio aí, mas estão assistindo, tá? Então, terminei o primeiro vídeo, né? E agora eu vou colocar o critério aqui que a gente vai estudar agora. Ô, professor, eu não achei até agora, tá? Onde mesmo? Unidade 3 o quê? 3, seção 1. Unidade 3, seção Tá na web aula. 1. Isso. Unidade 3, seção 1. Terceiro slide é o primeiro vídeo. É o Leandro que perguntou? É o Leandro.
Isso, foi o Leandro. Beleza, Leandro. Assiste aí então, ó, 3 minutos e 30 segundos. Conseguiu ver aí na terceira página? Tô olhando aqui, peraí. Unidade 3, seção 1. Aí na unidade 3, seção 1, Leandro, na terceira página tem o primeiro vídeo, tá? Que é o que o pessoal terminou de assistir agora, né? Só você clicar no meio dele, ele vai dar um play no vídeo. E agora tem o segundo. Para mim não tá aparecendo não, porque eu tô usando o smartphone e não tá aparecendo nada aqui na web aula não. Você está usando o quê? Smartphone, Ah, então celular. seu app não tá. Tá, mas tudo bem. Mas eu vou explicar o método, tá? Na sequência. É bom você assistir o vídeo depois, porque ele vai te dar uma geral. Ah, Tá bom? beleza, depois eu vou assistir sim. Tá. Eu tô passando ele aqui também. Você vai ver que ele só tá sem áudio, mas ele vai mostrar o que você precisa fazer aí, beleza? Beleza. Ah, não, apareceu agora. Apareceu sim. Bom, os vídeos aí, pessoal, é para dar uma geral, tá? Mas não dá para entender muita coisa, né, só pelo vídeo, não. Esse critério ele é meio enjoado. Aí, Professor, oi, eu terminei de assistir aqui. Eu sei que você vai explicar ainda aqui, mas isso. só me perguntando aqui mais ou menos aqui. Então quer dizer que pelo critério de Root aí, tanto se ele for, tipo assim, a primeira coluna toda, se ela for tanto positivo ou negativo, o sistema está estável. Ele só não é estável quando dá diferença? Não, Como é que é? Ou só quando é negativo? não, eu vou explicar aqui agora, ou na sequência, a questão toda é o seguinte: ele diz assim, primeiro, quais são as condições necessárias para você aplicar para o sistema ser estável? Pelo critério dele,
Uma primeira coisa que ele vai te explicar é o seguinte: você vai olhar, você vai expandir a equação característica. O que é expandir? Você vai colocar no formato S elevado a 4 mais 3 elevado a 3 vezes S3 mais 2 vezes S2 mais 1S mais 4, por exemplo. Seria uma equação expandida. Aí o critério dele, o primeiro critério, ele diz assim: todos os coeficientes têm que ser diferentes de zero. Ou seja, se você tivesse S4 mais 2S2, S4 mais 2S2, faltou o coeficiente do S3. Então, pelo critério dele, esse sistema já seria instável. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo critério dele, todos têm que ter o mesmo sinal. Então, não pode ter variação de sinal em nenhum coeficiente. Bom, se ele for atendido, e o grau do denominador tem que ser maior do que o grau do numerador. Esses três critérios são necessários, eles não são suficientes para o sistema ser estável, tá? Bom, aí se você chegou nesses três critérios, a equação característica atendeu, você tem que montar a tabela dele, que é o que eu vou mostrar agora. Na tabela, na medida que você calcula os valores, você vai olhar a primeira coluna da tabela, tá? Depois que você montou a tabela. Qualquer variação de sinal na primeira coluna implica que tem um polo no semiplano direito, tá? Então, se houver variação de sinal na primeira coluna, o sistema já se tornou instável. Esse é o critério que nós vamos aprender agora. Bom, Não, beleza, então, beleza. vamos na sequência aqui, tá? Porque não dá para entender direito nesse vídeo, não, mas é só para dar uma geral. Bom, o que acontece, pessoal? Tá vendo que pelo vídeo só não dá para vocês entenderem, né? Por isso que eu preparei aqui agora um material de apoio. O que é esse material de apoio? Eu vou disponibilizar depois para vocês, e aí eu vou explicar aqui. Então, eu vou explicar aqui para vocês primeiro de forma de slide, e depois eu explico fazendo exercício, tá? Fazendo exercício é mais fácil. Então, esse capítulo 8 aí desse livro de estabilidade é um livro que eu vou disponibilizar para vocês, né, o capítulo, e aí nós vamos utilizar aí o material, o complemento dele, tá? Então, a estabilidade, né? A gente diz que um sistema linear invariante no tempo, inicialmente em repouso, é estável quando sua resposta a qualquer entrada de amplitude finita for também de amplitude finita, né? Se aplicou um sinal na entrada do sistema, se essa entrada é limitada, a saída é limitada. Significa que se a saída for para um valor ilimitado, infinito, aquilo tornou o sistema instável, tá? Então, o que ele está dizendo? Ó, seja G de S. G de S é um P de S dividido por um Q de S. A função de transferência do sistema considerado. O polinômio característico, pessoal, é o Q de S, que é o denominador. Então, esse Q de S tem um S elevado a N, tem um AN que multiplica ele, um S elevado a menos 1, tem um AN elevado, um coeficiente desse SN1, a gente chama de AN menos 1. Depois tem o S elevado a N menos 2, até ter o A0. O A0 é o coeficiente que não tem um S do lado dele. Seria o A0, né? Então, ele expandido dessa maneira aqui, ele tem que estar assim para você aplicar o polinômio, né? Que a gente chama de Hertz. Então, se eu tiver uma calculadora, um HP, eu vou lá e jogo no HP e consigo fazer esse cálculo. Se todos os polinômios tiverem parte real negativa, quer dizer que o sistema é estável. Lá na primeira prova vocês já fizeram isso. Beleza? No MATLAB, você pode usar o comando Hertz. Tá? Mas qual que é a vantagem aqui do Hertz, né? Que se você não tiver uma máquina para fazer esse cálculo, você tem um método para descobrir se o sistema é instável ou não. E no projeto de controladores, pessoal, para um dado K, para um dado ganho, ele vai te dar uma faixa
de valores que você pode jogar naquele ganho, que o sistema está dentro da estabilidade. Então, olha esse sistema aí no numerador. Seja o sistema cuja função de transferência é... Bom, bater no olho aí, pessoal, esse K aí você não sabe qual é o valor. K pode ser qualquer valor. Aí tá lá S5 mais 2S4 mais 2S3 mais 46S2 mais 89S mais 290. Aí ele está falando, o polinômio característico nesse caso é... O polinômio característico é o denominador. S5 mais 2S4 mais 2S3 mais 46S2 mais 89S mais 260. Tá? Bom, se eu jogar esse polinômio na calculadora ou no computador, as raízes são essas aqui, ó. Menos 4, menos 1 mais J2 e 2 mais ou menos J3, tá? Então, se eu perguntar para vocês aqui, esse sistema ele é estável? Se os polos foram dados aqui, né? A gente já viu na prova 1, como as raízes de 2 mais ou menos J3 têm parte real positiva, e, portanto, elas estão no semiplano direito, o polinômio QDS é um polinômio de Hurwitz, né? Não é um polinômio de Hurwitz, né? Ele é um polinômio de Hurwitz quando ele é um polinômio que é estável, tá? O sistema tem dois polos no semiplano direito, então o sistema ele é instável, beleza? Bom, aqui, pessoal, batendo o olho nesse polinômio, tá? As condições necessárias para eu aplicar o critério de Hurwitz são o seguinte, olhando a função de transferência. Primeiro, o denominador tem que ter um grau maior que o numerador. Tem? Tem, porque o denominador tem grau 5. O numerador aqui, né, nem tem o S aqui, ó, tá? Então, o primeiro está atendido. A segunda condição, todos os coeficientes têm que ser diferentes de zero. Todos os coeficientes, pessoal, do polinômio em S. Então, olha lá, S5, coeficiente é 1. S4, coeficiente é 2. S3, coeficiente é 2. 46S2, coeficiente é 46. 89S, coeficiente é 89. E 260. Então, se eu perguntar assim, todos os coeficientes do polinômio, todos os coeficientes são diferentes de zero? A resposta é sim, né? Porque, olha lá, todos os coeficientes dos S aqui, ó, estão aparecendo. Então, a segunda condição está satisfeita. Terceira condição, não pode haver alteração de sinal. Então, observe que todos os coeficientes estão com positivo. Então, ele atendeu o terceiro critério. Se fosse tudo negativo aqui, pessoal, não tem problema. Se for tudo negativo, você põe o menos em evidência e joga ele para o numerador. Então, tanto faz ser tudo positivo, quanto ser negativo, tá? Bom, mas aí as três condições, elas são necessárias, elas não são suficientes. Aí você tem que montar uma tabela para descobrir se por aquele critério do Hurwitz, se esse sistema ele é estável ou não, tá? Então, eu vou explicar primeiro aqui no slide, depois nós vamos fazer um exercício. Então, olha lá, ele está dizendo o seguinte, ó, seja o polinômio, ele expandiu o polinômio, ó, A, Sn, é N, a N1, Sn menos 1 e assim por diante. Uma condição preliminar necessária, mas não suficiente para que o polinômio Q de S seja o polinômio de Hurwitz, é que os coeficientes, os AJ, né, sendo que o J é 0, 1, 2, o N, sejam todos positivos ou negativos, sem faltar nenhum. Beleza? Então, não pode ter nenhum coeficiente igual a zero. Se tiver um coeficiente igual a zero, você já pode falar que aquele sistema é instável. Você está lá numa prova da Petrobras, tá? O cara deu um polinômio lá de grau 8. A pessoa bateu o olho no polinômio de grau 8, já assustou e já... Opa, esse aqui eu não sei, já vou pular. Na verdade, você vai analisar. Se tiver um S lá, tem um S8 mais 7S7, faltou o S elevado a 2. Você pode ir lá e marcar que aquele sistema é instável. Tá certo? É isso que ele está dizendo para você, ó. Se essa condição preliminar for satisfeita, adota-se o procedimento geral descrito a seguir, que é o critério de estabilidade do Ralph.
Então, o Hurwitz fez um pedaço e esse Ralph fez um outro pedaço. Então, juntando os dois, o critério chama Ralph-Hurwitz. Ele monta uma tabelinha, pessoal. Ela parece que é muito complicado, mas na hora que a gente fizer um exercício, vocês vão entender. O que é essa tabela? Essa tabela aqui, ó, no S elevado a N, você vai colocar os coeficientes, tá? Você vai olhar qual é o maior grau do S elevado a N. Você vai colocar na primeira coluna o coeficiente do AN, tá? Depois você vai pular a N menos 2, a N4 menos 4 e a N menos 6. Você vai, por exemplo, se for grau 4, S elevado a 4, você vai colocar o coeficiente do S4, depois o coeficiente do S2, depois o coeficiente do S0. Na segunda linha, você vai colocar se for grau 4, você vai colocar o coeficiente do 3, depois o coeficiente do 1 e monta essa tabela, tá? Logicamente que vocês não vão conseguir entender isso aí agora, porque nós não fizemos um exercício. Na hora que essa tabela estiver pronta, pessoal, tá? Você vai olhar na primeira coluna. Nessa primeira coluna, se não tiver nenhuma mudança de sinal, a cada mudança de sinal é um polo no semiplano direito, tá? Essa coluna aqui tem que estar ou com todos os sinais positivos ou com todos os sinais negativos, tá? Bom, as duas primeiras linhas você vai montar usando os coeficientes da equação característica, tá? Mas o B1, o B2, o B3, como é que você calcula o B1, o B2 e o B3? Você vai calcular usando essas fórmulas aqui, ó. O B1, esse coeficiente B1, ele é calculado. Então, o B1 aqui você vai multiplicar esse AN-1 por esse AN-2. Você multiplica esse por esse. Vai dar esse numerador aqui, ó, menos o AN multiplicado pelo AN-3, sobre o AN-1, dividido por AN-1. Isso vai dar um número. Esse número você vai colocar ele nessa posição da tabela, tá? O B2, como é que você calcula o B2? Tá aqui o B2, ó. No denominador sempre vai ser o elemento da primeira coluna, AN-1. Então vai ser esse AN-1 aqui. E no numerador vai ser o AN-1 que multiplica o AN-4, que é esse aqui, ó. O AN-4. Eu estou calculando o B2, então é AN-1 que multiplica o AN-4, menos o AN que multiplica o AN-5, que é essa fórmula aqui. Na hora que você calcular o B2, você vai colocar ele nessa posição, tá? Depois o B3. O B3 é esse elemento aqui. O B3 vai ser sobre a AN-1, então é sobre esse AN-1, AN-1 que multiplica a AN-6. Sempre a coluna da direita. Eu estou calculando o B3, então é o AN-1 que multiplica o AN-6, menos o AN que multiplica o AN-7. Calculei o B3. Bom, na hora que você estiver fazendo esses cálculos do B1, do B2, do B3, vai chegar uma hora que esse elemento vai começar a dar zero, porque não vai ter mais coluna do lado direito. Aí você para, tá? Depois você vai calcular o C1. O C1, você vai repetir o mesmo procedimento, só que para calcular o C1 vai ser o B1 multiplicado pelo AN-3, menos o AN-1 multiplicado pelo B2. Olha lá, AN-1 multiplicado pelo B2, sobre B1, que é esse elemento aqui. Depois eu vou calcular o C2. O C2 é esse. O C2 no denominador vai ser o B1, então está aqui o B1. E no numerador vai ser B1 multiplicado por AN-5. Então, B1 aqui multiplicado por esse AN-5, menos AN-1 multiplicado pelo B3. Então, estou calculando o B2, AN-1, que multiplica o B3. Espera aí, eu perdi aqui. C2, então estou calculando esse elemento. No denominador é o B1. Então, o B1 está aqui. Aí o B1 que multiplica a N-5, menos a N-1 que multiplica o B3, que é esse aqui, tá? Então, esse cara fez a tese dele lá de doutorado, o cara inventou esse método aí, tá? Depois ele
calcula o C3. O C3 é esse elemento. Então, ele vai repetindo isso até completar essa tabela toda. Né? O cara fez... A vida do cara foi fazer esse trabalho aí, tá? Praticamente. No final, pessoal, ele vai analisar essa coluna. Ele vai analisar essa coluna. Se não tiver nenhuma mudança de sinal, o sistema ele é estável. Tá? Então, o MATLAB ele faz isso. Dentro lá dos cálculos dele, ele faz isso. Então, vamos pegar como exemplo aí. Tá? Como exemplo, ó. Seja esse polinômio aqui, ó. S elevado a 4, mais 20S3, mais 80S2, mais 400S, mais 600. Chegou lá na prova da Petrobras. Você precisa de fazer uma questão para passar na prova. Aí ele está olhando um S elevado a 4. Verifique pelo critério de Ralph o número de raízes com parte real positiva, isto é, situada no semiplano direito. Bom, então vamos lembrar. Primeiro, tem algum coeficiente aí que é zero? Em S? Todos estão completos, concorda? Olha lá, S4, coeficiente é 1. 20S3, coeficiente é 20. 80S2, coeficiente é 80. 400S, coeficiente é 400. 600. Então, todos os coeficientes são diferentes de zero. Todos os sinais de todos os coeficientes são iguais. Então, tá certo, ó. Todos são positivos. Então, tá ok. Tá? Então, os 3 critérios foram atendidos. Mas eu preciso, então, montar a tabela. Como é que eu monto essa tabela? Começo ela com S elevado a 4. Porque o polinômio está com S elevado a 4. Depois eu coloco S elevado a 3, S elevado a 2, S elevado a 1 e S elevado a 0. Tá? Bom, aqui, pessoal, o primeiro coeficiente que eu vou colocar é o 1, porque o 1 é o coeficiente do S elevado a 4. Depois, eu vou colocar o 80, porque eu vou pular o S elevado a 4, o S elevado a 2, depois o S elevado a 0. Tá? Então, olha lá, é o 1, o 80 e o 600. Beleza? Depois eu vou colocar lá no S3 o coeficiente do S3, que é 20. Aqui é 20. Coloquei o 20 aqui, ó. Depois eu pulo e coloco 400, porque eu coloquei o coeficiente do 3, depois eu coloco o coeficiente do 1, do S elevado a 1, que é 400. A tabela, na hora que você começar a fazer ela aqui, só tem essas duas primeiras linhas. Tá? Só tem as duas primeiras linhas. Eu tenho que calcular o B1, tenho que calcular o B2, tenho que calcular o C1 e tenho que calcular o D1. Tem que calcular esses elementos aí. Então, do lado direito, ele está dizendo isso para você. Ó. Como é que é o B1? Como é que eu calculo o B1? No denominador vai aparecer 20. Então, aqui, ó, lá no denominador vai aparecer 20. 20. Depois vai aparecer 20 vezes 80. No numerador, olha lá, 20 vezes 80, olha lá, 20 vezes 80, menos 1 vezes 400, menos 1 vezes 400. Então, o B1 deu 60. Então, no lugar desse B1 aqui, eu tenho que colocar 60, tá? Bom, no B2, vamos calcular o B2. O B2, no denominador, é 20. Então, no denominador é 20. E ele vai colocar 20 vezes 600. 20 vezes 600, sei lá, 20 vezes 600. Menos, seria 1 vezes 0. Menos 1 vezes 0, porque aqui nessa posição é 0. Então, por isso que ele colocou 0. Então, o B2 deu 600 agora. Então, eu calculei o B1, que deu 60, e o B2 deu 600. Tá? Bom, mas eu tenho que calcular agora o C1. Como é que eu calculo o C1? Aí, pessoal, vamos usar a tabelinha aqui do lado direito. Eu preenchi os 60 e os 600 do B1 e do B2, tá? Preciso calcular o C1. Aqui ele já colocou que o C1 é 200. Mas onde que ele calculou para descobrir que é 200? Aqui nesse slide de cima. Ó. No denominador do C1 vai aparecer o 60, porque o 60 é o elemento que está uma linha anterior, né? E no numerador vai ser o 60 vezes 400, 60 vezes 400, menos 20 vezes 600. Na hora que ele calculou aqui, deu 200. Aí ele calculou o C1. Tá certo?
Se você for calcular o C2, a coluna da direita está com valores 0. Então, vai aparecer 0 aqui. Ó. Então, agora eu preciso calcular o D1. Repito o cálculo. D1 sobre... O D1 é esse elemento aqui que deu 600. Ele colocou o D1 aqui... nesse D1 aqui, na verdade, deu 600... Mas aqui no denominador tinha que estar 200, né? Não sei porque que ele colocou 400, tem um erro aqui. Na verdade, é 200 vezes 600, né? No numerador, 200 vezes 600, menos 60 vezes 0, que deu esse 0 aqui. Aí dividido por 200, por isso que a conta não deu errado. Porque, em vez desses 400 e 400, tinha que ser esse 200 aqui, ó. 200 que multiplica 600 dividido por 200. Vai dar os 600 aqui. Como ele errou em cima e errou embaixo, não deu diferença. Tá? Então, o elemento que ele calculou aqui deu 600. Bom, aí, pessoal, a tabela de Ralph-Hurwitz está pronta. Qual que é a interpretação agora que a gente tem que fazer? Olhar a primeira coluna, olhar essa primeira coluna aqui, e interpretar e ver se tem alguma alteração de sinal. Como não tem alteração de sinal, quer dizer que não tem nenhum polo no semiplano direito. Tá certo? Então, essa tabela que nós construímos, a gente chega à conclusão que esse sistema ele é estável. Ele é estável. Tá certo? Na primeira vez que a gente faz isso aí é meio chato, tá? Mas todo aluno de controle e automação, isso é igual a estudar cálculo 1. A pessoa fala assim, não vou usar isso para nada, né? Então, é a mesma coisa da pessoa falar assim, não vou usar exponencial para nada. Tá aí o Covid-19 que está mostrando que a gente tem que saber, entender essa questão estatística, né, com relação à questão exponencial. Beleza? Bom, vamos seguir então. O que acontece, pessoal? Algumas simplificações você pode fazer na tabela do Ralph e do Hurwitz. É isso que ele está dizendo. Ó. Uma observação muito útil e que é sempre possível multiplicar ou dividir todos os coeficientes de qualquer linha por um número positivo, sem que o número de troca de sinais na coluna principal seja alterado. Vamos imaginar que na hora que você está montando a tabela, apareceu 20,400. Bom, fazer conta com 20,400 são números grandes. O que ele está falando é que você pode dividir a primeira linha toda por 20. Então, vai dar 20 dividido por 20 dá 1. 400 dividido por 20 dá 20. Em vez de você usar o número 20 e 400, você usa 1 e 20. Tá? Desde que você divida a linha toda. Isso é uma propriedade de matriz, né? Ou, o outro aqui, ó, 60 e 600. Ele pode dividir todos os elementos por 60. Então, 60 dividido por 60 dá 1. 600 dividido por 60 dá 10. Tá? E o 10 aqui, como só tem um elemento, você pode dividir ele por 10 também, que dá 1. O último elemento, que é o 600, você pode dividir ele por 600, que dá 1. Então, em vez de trabalhar com aquela matriz com números grandes, né? Se você fizer a conta aqui do lado direito, ó, ele viu que tudo deu 1 aqui. Ó. Olha lá, a tabela simplificada deu essa outra tabela. O que importa, pessoal, é o sinal da primeira coluna. Tá? Se houver não houve alteração de sinal. Se tivesse pelo menos um elemento negativo, implicaria se esse menos 1 do S2 aqui fosse menos 1, aí ele veio positivo, positivo, foi para negativo, um polo. De negativo voltou para positivo, outro polo. 2 polos no semiplano direito. Tá? Toda mudança de sinal na primeira coluna reflete um polo no semiplano direito. Bom, aí ele te deu agora um outro polinômio. Verificar se esse polinômio aqui, ó, S5 mais 2S4 mais 2S3 mais 12S mais 21S mais 10 é um polinômio de Hurwitz. Primeiro você vai bater o olho nele. Tem todos os coeficientes? Tem. Ok. Tem mudança de sinal? Não. Então tem que montar a tabela. Tem que montar a tabela, tá? Na hora que ele montar a tabela aqui, pessoal, ele vai repetir o passo. S5, que é o grau mais alto, S4, S3, S2, S e 1.
Depois, no S5, o coeficiente do S5 é 1. Tá? Então, ele colocou 1. Depois, vai colocar o coeficiente do S3, que é 2. Depois, vai colocar o coeficiente do S elevado a 1, que é 21. Tá? No S elevado a 4, ele vai pegar o coeficiente do S elevado a 4, que é 2. Depois, colocou o 12, porque ele pula 1 e coloca o 12. Depois, o 10, que é o S elevado a 0. Só as duas primeiras linhas que você consegue tirar. Agora, você tem que calcular o resto. Esses outros elementos aqui. Tá? Na hora que ele fez o cálculo usando aquelas fórmulas, né? Que lá no livro de vocês tem também, ele vai descobrir que o B1 vai dar menos 4, o B2 vai dar 16, o C1 vai dar 20, o C2 vai dar 10. Depois o D1 vai dar 18 e depois o E1 vai dar 10. Beleza? Essa tabela montada aqui, ó, ele veio. O 1 é positivo. Positivo. Menos 4. Houve uma alteração de positivo para negativo. Um polo no semiplano direito. De menos 4 para 20 de novo. Outro polo. 2 polos no semiplano direito. Então, olha lá. Observe que há duas trocas de sinais na coluna principal. Na passagem do mais 2 para menos 4 e de menos 4 para mais 20. Assim, QDS possui duas raízes no semiplano direito. E, portanto, não é um polinômio de Hurwitz. Né? De fato, pode-se verificar que as raízes desse polinômio são menos 1, S1 igual a S2 menos 1, S3 igual a menos 2, e ele tem dois polos. O polo 4 e o polo 5 está com 1 mais ou menos 2J. Tá? Esse polo 4 e esse polo 5 é que tornou o sistema instável. Beleza? Então, ele está falando algumas simplificações que você poderia fazer também. Né? Antes de calcular isso aqui, você poderia dividir a segunda linha toda por 2. Se você dividir por 2, dá 1, e o 12 dividido por 2 dá 6, e o 10 dividido por 2 dá 5. Tá certo? Ou dividir a segunda linha por 4. Daria menos 1 e daria 4. Então, na hora de fazer as contas, os cálculos, você poderia fazer isso aí, né? Essas simplificações para facilitar as contas. Tá? Bom, agora, pessoal, olha só que interessante essa função aí. Ele falou assim para você: quais os valores de K que garantem a estabilidade do sistema? A função de transferência é... Aí ele colocou um K no numerador e colocou um K, que é uma variável, um valor que você pode substituir. Aí ele montou a equação característica. Tá? Então, isso aqui seria um sistema desse tipo. Ó. Do lado direito, ele montou a tabela. Só que ele não colocou um valor numérico para K. Ele colocou em função de K. Por quê? S3, o coeficiente é 1. S elevado a 1, o coeficiente é 5. S2, o coeficiente é 4. S elevado a 0, o coeficiente é K. Na hora que ele foi fazendo as contas, ele foi deixando tudo em função de K. Tá? Então, ele fez que achou esse coeficiente aqui, o B1, que é 20 menos K, e o K. E aí ele está perguntando assim agora, para quais valores que o K, que esse sistema ele é estável? Bom, 1 e 4 está ok. Né? Para garantir a estabilidade, devem ser satisfeitas. O 20 menos K tem que ser maior que 0. Porque se o 20 menos K der um valor negativo, aí vai mudar o sinal aqui nessa posição. Então, o valor que implica isso, né? E o K também tem que ser maior que 0. Esse K aqui tem que ser maior que 0. Ou seja, o K tem que estar entre 0 e 20. Tá? Se você colocar um valor 30 no K aqui, ó, 20 menos 30 vai dar menos 10. Vai ter uma mudança de sinal. Se você colocar um K aqui, por exemplo, igual a 100, ele atende essa linha aqui, mas não atende a de cima. Então, o valor que você pode colocar para esse K aqui tem que estar entre 0 e 20. No cálculo de controlador, pessoal, essa função aqui, esse K aqui é um ganho do controlador. Se você colocar um ganho aqui fora desse limiar entre 0 e 20 aqui, seu sistema vai dar problema. Tá certo? Bom, aqui ele definiu um outro exercício. Ó, determina as condições para que
a constante K, né, de modo que o sistema seja estável. O polinômio característico em malha fechada é, aí ele fez lá S que multiplica S menos 1, que multiplica S mais 10, que multiplica K sobre S mais 1. Aí você tem que expandir isso aqui em função do S, né, do polinômio S. Então, ele expandiu. Na hora que ele expandiu, deu esse polinômio. Ele montou a matriz, tá? Mesma coisa. Deu 1,19, 1,620 menos K. Deu um Y e deu um K. O K tem que ser maior que zero. E esse 1,620 menos K aqui tem que ser maior que zero. Ou seja, o K tem que ser maior que 1.620, tá? Bom, esse exercício, então, a continuação dele é essa aqui, ó. Para que o sistema seja estável, devemos ter 1,620 menos K maior que zero, ou o K tem que ser menor que 1.620. E o K tem que ser maior que zero, e o Y tem que ser maior que zero. Ou seja, montando lá, ele viu que o K, esse polinômio aqui tem que ser maior que zero. Resolvendo essa equação aqui, ele tem que descobrir quais valores de Y que atendem isso aqui. Aí ele falou, ó, isso aqui representa uma parábola no plano KY com a concavidade para baixo, devido ao sinal negativo em K ao quadrado. Para que se tenha Y maior que zero, os valores de K devem situar-se entre as raízes de K1 e K2 da equação. Então, ele montou isso aqui e descobriu. As raízes são K1 igual a 132 e o K2 igual a 1.227. Logo, pela condição anterior, o K tem que ser maior que 132 e menor que menos 1.227. A figura 8.3, que essa figura representa as condições simultâneas a que K deve satisfazer, tá? Então, o K tem que estar entre 132 e 1.227. Então, no cálculo de controlador, o MATLAB ele ajuda a gente, né? Mas, se você, a título de curiosidade, na teoria, esse critério aí ele vai resolver esse problema aí para nós. Bom, 8h10 agora, pessoal. Antes da gente fazer um exercício, vou fazer um intervalo, tá? E aí nós vamos pegar Vou parar de compartilhar a tela aqui, porque esse negócio é mais fácil a gente fazer um exercício, tá? E aí nós vamos pegar, né, Vou fazer um intervalo, tá certo? Aí na 8h10 agora. Só que eu queria propor para vocês a gente fazer um intervalo mais curto, de uns 10 minutos, se vocês não tiverem problema, ou 10, uns 15 minutos. A gente voltaria aí 8h30, 8h10 agora. A gente voltaria 8h30, porque hoje é aniversário do meu sobrinho, então eu queria dar uns parabéns para ele daqui a pouco. Beleza? Tranquilo. 8h30, então a gente retorna, tá bom? Falou, Então, pessoal. vou parar a gravação aqui, 8h20 a gente volta. Beleza? Um abraço.